Oi, gente, tudo bem? Eu aqui de novo, Camila Monteiro. Tu que já tá inscrito aqui no canal, te agradeço. E tu que tá inscrito no blog também. Se tu não tá inscrito nem no canal, nem no blog, faz a gentileza de maratonar aqui os vídeos e também os textos lá no blog camilatuvil.com.br. Aproveita para tocar o sininho para receber as notificações, deixa o teu like e teu comentário. Ok, então, sério lado bom da vida do bebê pra gente fazer uma limonada do limão, né? Porque, enfim, né? Já basta a vida para ser pesada, né? A deficiência já é pesada, então a gente tem que aprender, né? A tirar os benefícios, né, das coisas ruins também. Ver o lado positivo das coisas ruins. Então, meu objetivo com essa série é esse. O quinto episódio da série, né, gente, é a orientação e a mobilidade, que a deficiência visual certamente te dá. Quanto mais a gente vai adquirindo a independência, né, e proporcionalmente a gente vai diminuindo a nossa dependência, né, a gente vai aumentando, né, a nossa orientação e mobilidade. Então, quando a gente não enxerga, a gente tem que aprender a se orientar, a se localizar nos lugares. Eu falei no episódio passado sobre a memória, né? E a memória, sem dúvida, é um dos grandes benefícios, né, da deficiência visual, que a deficiência visual traz. E dentro da orientação e mobilidade, ela é crucial, né? Porque a gente acaba se localizando muito por aquilo que a gente lembra. No meu caso, como vocês já sabem, eu já falei aqui, lá no blog também, né? Que eu já enxerguei antes, então eu tenho um pouco de memória visual das coisas que, né, que eu me lembro por já ter enxergado, né? Claro que as coisas esteticamente mudaram, mas, por exemplo, a minha casa mudou, ela já foi reformada, né? As ruas próximas à minha casa também. Mas eu me lembro muito e consigo me localizar muito bem por aquilo que eu me lembro, né? Por já ter enxergado antes. Mas as coisas que eu conhecia a partir do momento que eu já tinha perdido a visão, né, que eu já não tinha mais, não enxergava mais, eu aprendi a me localizar de outras maneiras, né? Então, usando também, né, os outros sentidos, exatamente como a gente faz com a memória, a gente aciona a orientação e mobilidade a partir disso, porque às vezes a gente não tem tempo para memorizar as coisas, a gente está indo pela primeira vez num lugar. Então a gente até pode memorizar isso, né? Guardar, né? No coração, na cabeça, enfim, no cérebro. Mas a gente precisa se localizar rapidamente, né? Então a gente acaba usando muito os outros sentidos, o que não é novidade, né? Muito a questão da audição, por a gente se localizar, enfim, sabendo de onde estão saindo as buzinas, por exemplo, os barulhos dos carros andando, né? Barulho de pessoas conversando, a gente sabe exatamente onde é que estão as calçadas, onde é que estão as ruas, onde os carros estão transitando, né? A gente sabe onde é que tem praça, porque a gente meio que ouve barulho de vento, por exemplo. A gente tem essas noções através da audição, a gente também tem pelo olfato, da própria questão da natureza, a gente sente o cheiro, né, das árvores, enfim, do vento, né? Cheiro das pessoas, né, cheiro dos carros, cheiro do ar, né, da poluição, mas a gente cheira, né, a gente consegue se localizar também muito em função do olfato quando a gente está nos lugares pela primeira vez, né. O tato também, e muito em função do tato, claro, por a gente usar as pessoas, né, e pedir ajuda das pessoas, as pessoas oferecerem ajuda e a gente pedir, usando, né, as pessoas literalmente, ou enganchando o braço nas pessoas, ou colocando a mão no ombro, no braço das pessoas para elas nos ajudarem na nossa condução, nos guiando, né, em alguns momentos, mas também usando o tato com a bengala, né, e aí eu volto a falar da bengala, inclusive aqui no canal eu falo sobre como usar a bengala, acho fundamental isso, e volto a bater na tecla, né, do quanto é importante a gente usar a bengala antes de perder a visão. No teu caso, por exemplo, se tu já está perdendo a visão, se tu já tem um diagnóstico de perda visual progressiva que não tem cura, não tem tratamento, por exemplo, não estou jogando aqui, né? Não estou agorando aqui a tua vida de maneira nenhuma. Torço para que tu continue enxergando, mesmo que minimamente. Mas eu acho que a gente tem que ser precavido, né? Eu acho que é importante tu treinar pelo menos um pouco, ter uma noção do uso da bengala enquanto tu ainda enxerga, né? Porque a bengala não é simples, não é um acessório, né, que a gente sai usando assim, né? Ele precisa de um treinamento, como eu sempre falo. Então, quanto antes a gente conseguir usar a bengala e aprender a usar a bengala, melhor para nós, né? Então, eu comecei a usar a bengala depois que eu já tinha perdido a visão.
né? Mas ainda tinha um pouquinho de resquício, né? Eu enxergo algumas luziformas, como eu falo para você sempre, mas eu ainda tinha um pouquinho, assim, mas igual eu tive uma resistência muito grande, né, para usar a bengala. Então eu digo para vocês não serem como eu, né? Então, assim, procurem começar a usar a bengala o quanto antes para vocês poderem ter essas noções de lateralidade, né? Porque isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente aprende muito quando a gente não sabe direita e esquerda, a gente vai aprender, tá? Isso é uma coisa que a deficiência visual te obriga a aprender, né? Te ensina muito. Então, quanto a isso... E a gente ensina para os outros também, porque a gente... Sim, os deficientes visuais, eles ensinam muitas pessoas que enxergam, tá? Porque às vezes o vidente, ele não sabe o que é direita e esquerda. E às vezes o deficiente visual guia o vidente, tá? Isso é uma coisa que é certa, às vezes acontece. Acontece comigo, muito com as minhas amigas, com as pessoas que me guiam, às vezes que diz, Camila vai para a direita. Não, querida, a gente tem que ir para a esquerda, porque, né, se a gente tá... Porque a pessoa tá de costas para ti, às vezes, né? Tá passando um lugar estreitinho e é natural que ela use a referência dela, né? Para te guiar e não a tua. Né? Então, isso tem que ser cuidado também. Mas o fato é esse, tá, gente? Então, assim, orientação e mobilidade é algo que a gente vai adquirindo, vai crescendo, e mesmo que amanhã ou depois surja algum tipo de tratamento para deficiência visual, que a gente possa voltar a enxergar, mesmo que um pouquinho, a gente vai levar isso para a vida. Isso é uma grande aprendizagem, né? A gente vai conseguir se orientar e se mover em qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? E bengala é fundamental nesse processo. Então, sempre a dica de usar a bengala o quanto antes e poder também usar os outros sentidos e começar a exercitar isso. E a pessoa que é vidente também pode fazer esses treinamentos, né? Fechar o olhinho e brincar ali, se localizando dentro de casa, nos lugares conhecidos, porque isso é importante, né? Principalmente quando falta luz. Eu pego sempre o exemplo da minha mãe, né? Na minha casa, quando falta luz, a minha mãe se desespera tanto que ela não sabe nem onde é que tá, sabe, o quarto dela em casa, né? E sendo que ela tá sempre sabendo, ela sabe de cor e salteado tudo aqui dentro de casa, né? Mas no caso dela, ela acaba se perdendo total quando falta luz, né? Parece que apaga total a orientação e mobilidade dela. E, na verdade, a gente precisa, né, saber sempre se orientar, inclusive quando não tem luz, né? Quando não tem a visão específica dos olhos para a gente poder se virar, né? Então é isso, gente. Beijo e até o próximo episódio, que vai ser o último, né, da série O Lado Bom da Vida do DV. Tchau! Ê!